Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe poderosamente. Mais uma aula, mais uma lição, mais um comentário, um subsídio de escola bíblica dominical, a lição de adultos, nosso primeiro trimestre de 2026, com a temática trimestral da Santíssima Trindade, ok? Hoje a lição é a lição de número 4, tá? Aqui tem o tema o seguinte, a paternidade divina. Ok? Antes de nós começarmos, gostaria de pedir a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ok? Curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, inclusive essa lição também, tá ok? Para que mais pessoas possam ser alcançadas, impactadas, possam ser edificadas para a glória de Deus Pai. Tudo certo? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, nós oramos neste momento, pedindo ao Senhor entendimento, pedindo ao Senhor iluminação, para que essa lição, Senhor Deus, esse subsídio, esse comentário, possa auxiliar a todos aqueles quantos, Senhor, vêm através desse vídeo para aprendizado, para edificação, e que o Senhor possa ministrar em nossos corações e que cada pessoa, meu Pai, que possa ver esse vídeo possa ser edificado, seu lar edificado, sua casa abençoada e a sua aula também abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém? Olha só, meus irmãos, lição de número 4, a paternidade divina, vamos falar sobre a paternidade de Deus hoje, tá ok? O texto áureo se encontra em 1 João 4,14, que diz assim, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, certo? Nós vimos aqui na lição de número 3 que o Pai, ele enviou o Filho. Agora nós veremos a paternidade de Deus, porque o envio do Filho, com o enviar do Filho, com o Pai enviar o Filho, logo o Filho revela o Pai e sua paternidade, certo? E nós vamos entender essas questões da paternidade aqui. A verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho, como nós dizemos aqui, e na concessão do Espírito Santo, que é o Espírito quem vai testificar os nossos corações, também veremos mais à frente. Confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então nós vamos ver esses pontos aqui, que é justamente a paternidade de Deus revelada pelo Filho, nós vamos ver essa concessão do Espírito Santo, certo? Essa testificação, a confirmação da filiação e o aperfeiçoamento. Tá ok, meus irmãos? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Ela é bem pequenininha, vamos fazer essa leitura agora, que está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Maravilha, que Deus nos abençoe. Os hinos sugeridos aqui da harpa é o número 33, o 48 e o 511. Tá ok? Antes de nós entrarmos na nossa introdução, o que significa paternidade? Paternidade é a condição que o pai se deu de ser pai, ok? Mais uma vez repetindo, paternidade é a condição que o pai, a primeira pessoa, distinta da Trindade, que o Deus Pai deu para que fôssemos feitos filhos e ele nosso pai. Então, ou seja, essa condição de paternidade, quem deu essa condição foi o próprio pai. O próprio pai estendeu essa condição pelo filho. Tá? Então essa paternidade, quando falamos de paternidade aqui, quando nós falamos da figura paterna, ainda que muitas pessoas têm muita dificuldade de ter uma relação com Deus no sentido paterno, porque elas têm muitas frustrações com seus pais terrenos, seus pais físicos, seus pais biológicos, enfim, o que seja o sentido de pai, para essa pessoa, ou qual seja a figura de pai para essa pessoa. Então, quando há traumas, interferências,
frustrações nessa relação paterna no âmbito físico, né, nas questões físicas, nas questões que nós vivemos, visíveis, há geralmente uma ruptura, uma dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Porque, na verdade, nós associamos e temos a condição de associar aquilo que vivemos com Deus. Quando chamamos Deus de Pai, eu já vi, já presenciei, já acompanhei pessoas, né, já ministrei, palestrei sobre paternidade de Deus em vários lugares. E sempre quando nós ministrávamos, falávamos de paternidade, sempre tinham pessoas que tinham dificuldade, sempre choravam quando chamavam Deus de Pai, porque ela relacionava essa palavra Pai, né, a um trauma, a algo que aconteceu. Um pai que deveria ser o protetor, um pai que deveria ser um provedor, um pai que deveria ser alguém que jamais abandonasse, um pai que deveria ser alguém que sempre suprisse, estava ali para proteger. Na verdade, não foi. E aí, quando nós trazemos a paternidade divina de Deus, a paternidade bíblica, nós vemos esse Deus Pai totalmente provedor, totalmente presente, jamais ausente, jamais abandonando, sempre suprindo. Então, quando nós vemos essa paternidade bíblica em contraste com a paternidade natural, sempre muitas pessoas têm essa dificuldade relacional, né? Essa dificuldade de se relacionar com Deus Pai. E essa relação com Deus Pai é relação íntima. Aí nós precisamos trazer aqui à tona essa questão. A relação de paternidade é relação íntima com Deus. Nós temos uma relação com Deus. Eu relaciono com Deus, eu oro a Deus, e muitas pessoas oram a Deus soberano Deus, eterno Deus, né? Mas Pai, o Pai, quando a expressão de Romanos 8, quando Paulo escreve Abba, Pai, esse Abba, ele quer dizer paizinho, certo? Você imagina uma criança aí que chama, né? Você que tem um filho, ou você que é mãe que presencia o seu filho falar com o pai, né? Que fala assim, papai, paizinho, ou painho, depende do dialeto da sua região, entende? Então, entenda, isso é uma afinidade, certo? Isso é uma expressão esboçada de alguém que admira, de alguém que os olhos brilham ao chamar de pai. Então, na verdade, essa revelação do Filho, Jesus Cristo, se revelando para mostrar o Pai, e não só mostrar o Pai, mas nos tornar filhos de um Pai presente, olha que maravilha, nos tornar filhos de um Pai presente, é justamente essa relação que faz com que os nossos olhos brilhem diante da presença do Pai eterno, do Pai querido. Por isso que Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar o quê? Pai Nosso. Está lá em Mateus 6, 9 em diante. Pai nosso que estás nos céus. O Pai é nosso. O Pai, ele tem muitos filhos. E detalhe, nós vamos ver um pouco mais à frente, o Pai não trata cada filho numa padronização. Lógico que existe os princípios que são padronizados, eles têm o seu padrão, ok? Mas Deus, ele não trata os seus filhos além, né, não somente no seu padrão, mas ele trata seus filhos nas suas peculiaridades. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas limitações, eu tenho, né, as minhas questões a serem tratadas, assim como você tem as suas questões a serem tratadas. O Pai não utiliza um padrão para mim e para você. O padrão do princípio é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma para nós dois, para todos nós. Agora, as peculiaridades, o Pai trabalha individualmente. Lembra quando, eu sempre lembro, né, eu estou gastando um tempo nessa introdução aqui para a gente entender isso. Lembra quando tem Lucas 15? Nós temos dois filhos ali. Você vê nas parábolas, se você for analisar, Jesus sempre apresenta nas parábolas dois filhos. Todas as vezes que ele fala de um pai, ele fala de dois filhos. A maioria das vezes. Ele vai falar lá dos dois filhos, um que falou assim, vamos para vir comigo? Ah, eu não vou. Aí depois, não, eu vou. Ah, você quer vir? Não, eu não quero. Ah, eu vou. Depois ele não foi. Ele trabalha sempre esses quesitos, sempre, geralmente, na maioria das vezes, com questão de dois filhos. Por quê? Porque trabalha a peculiaridade de cada um. Se você for ver os evangelhos de João, Jesus, quando ele começa o seu ministério ali, né, as suas ações miraculosas, de poder, né, de graça, ele chega nas bodas de Caná, ele transforma água em vinho, mas ele está lá no secreto, ele está lá no particular. Ele está se compadecendo de uma questão peculiar. Quando Jesus chega lá em João 3, ele está conversando com Nicodemos em particular.
Ele não foi lá em público conversar com todo mundo, não. Nicodemos e ele estão tendo uma conversa particular. Quando você chega lá em João 4, Jesus está tendo uma conversa em particular com a moça. Enquanto Jesus veio para o poço, os discípulos foram atrás de comida, Jesus está lá sentado no poço, ele teve um particular com aquela mulher. Quando você chega em João 5, perceba isso. Quando você chega em João 5, o tanque de Betesda, tá lá um homem. Jesus chega para um homem, não chega mais perto de ninguém, mas tem um homem aqui. Você quer ir lá? Você quer ser sarado? Você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém que me leve. Jesus foi lá e curou o camarada. O camarada foi saber depois que foi Jesus. Então Jesus, ele trabalha. Perceba que desde João 2 a João 5, Jesus não trabalha os mesmos métodos. Ele trabalha as peculiaridades de cada um. Não foi o mesmo padrão de Caná, foi o do tanque de Betesda. Não foi o mesmo padrão do tanque de Betesda para Nicodemos. Não foi o mesmo padrão de Nicodemos para a mulher samaritana. Então, quando nós começamos a analisar isso, nós percebemos que Jesus, ele trabalha as peculiaridades que justamente é o atributo da paternidade de Deus, que é justamente as peculiaridades em amor. Perceba que Jesus fez tudo isso em amor. Então, olha só, isso aí justamente é muito bom a gente ressaltar, para que a gente lembre, comente isso dentro de sala de aula, converse sobre isso, principalmente trazendo esse ponto, porque na verdade existe muita gente, até mesmo muitos alunos nossos, ou pessoas dentro da nossa igreja, que têm dificuldades com paternidade. Elas tiveram um passado tenebroso. Talvez você nem saiba, você vai às vezes ministrar essa questão de paternidade e às vezes vem uma pergunta, mas né, será que Deus não abandona? Quantos de nós já não percebemos ou falamos, Deus me abandonou, Deus não abandonou? O fato de Deus não estar falando ali naquele momento de forma audível, visível, não quer dizer que Deus não está ali, entende? Então a gente precisa colocar isso, né, em xeque ali, ok? Nos mínimos detalhes, para que eles possam compreender isso, porque na verdade isso é um assunto muito sério, que fala de intimidade relacional com o pai. E essa intimidade relacional com o pai faz toda a diferença. Porque quando você é íntimo do pai, você não quer abrir mão do pai. Se você for lá, igual abrir aspas aqui do Lucas 15, se você for ver lá, tem o pródigo. O que significa pródigo? Pródigo significa aquele que gasta demais, aquele que esbanja, aquele que desperdiça. Pródigo não quer dizer perdido. Por mais que o pai disse que estava perdido, mas o pai estava o tempo todo o quê? Esperando ele. Então, ou seja, você vê que o pai, ele trata com peculiaridade, ele vai esperar o filho que está lá fora, mas o pai também está presente para o filho que está aqui dentro. Então, ou seja, ele não trata no mesmo padrão, né? Quando o filho que está dentro, ele vai falar, nossa, mas o senhor nunca me deu um cabrito. Eu falei, meu filho, o que tem aqui é seu. O que é meu é seu. Aqui nós matamos ali um bezerro, você pode vir comemorar com a gente. Mas se você quiser pegar um cabrito e matar para ter com seus amigos, você pode fazer também. O padrão aqui é de todo mundo, né? E eu vou tratar você com a atenção devida, vou tratar o seu irmão com a atenção devida. Perceba que o pai é peculiar em cada tratamento. Por que eu estou falando isso? A gente vai falar um pouco mais à frente, lá no ponto 3, se eu não me engano. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas isso aqui é bom a gente deixar esclarecido para os alunos, tá bom, meus queridos? Então, olha só, nossa introdução. Nessa lição, estudaremos como o pai revela a sua paternidade. Nós vamos analisar como o pai revela por meio da Trindade, né? Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, né? Que é o atributo de Deus, e o fruto, né? Que o próprio Espírito trabalha em nós, garantindo nossa comunhão com Ele. Olha que maravilha, né? Então, olha só, aqui, como eu já falei bastante coisa sobre paternidade, já vou pular para o tópico 1, tá ok? Vamos lá para o tópico 1. A revelação da paternidade do pai. Vamos ver como o pai foi revelado. Aqui nós temos 3 pontos. Primeiro ponto, definição da paternidade do pai. Vamos entender essa definição da paternidade do pai. Apesar que eu já falei muito aqui sobre paternidade aqui no início, né? Mas olha só, a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade? O Pai, o Deus Pai. Nós falamos na lição de número 2, o Deus Pai. Né? Ele é o Deus Pai, ele é revelado, mostrado por Jesus Cristo, né? E aí nós temos aqui, ó, um só Deus e Pai de todos, que está lá em Efésios
4:6, ok? O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano. Então, ou seja, nós aprendemos sobre isso, de que o Pai é aquele que sustenta, é aquele que mantém, é aquele que está presente, é aquele que provê, é aquele que fornece. Isso é a figura do Pai. É um pai que está sempre ali, um pai que tem o plano, um pai que cuida do filho, um pai que fala com o filho, um pai que se relaciona com o filho, um pai que elogia o filho, um pai que glorifica o filho. Perceba que tudo isso é o pai quem faz, certo? É o pai quem faz. Então aqui a gente precisa definir essa paternidade aqui, Deus, o Deus Pai, que é a primeira pessoa, como nós falamos, em grau linear, né? Não em grau hierárquico, de hierarquia, mas em grau linear, de progressividade, esse pai, ele se define como esse cuidador, esse planejador, o que mantém, o que segura, né, o que está presente, ok? Então, olha só, nós precisamos entender, é aquele que é o originador, aquele que trouxe a origem, né, todo o planejamento de redenção, tá ok? Nós temos 1 Coríntios 8:6, né, que nós vemos aqui, vamos lá, 1 Coríntios 8:6, estou aqui numa Bíblia digital, Almeida Revista Atualizada, 1 Coríntios 8:6, nós já até lemos esse texto na lição de número 2, mas eu vou ler aqui, ó. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, né, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Então olha só, esse é um texto, está tudo aqui na lição, tá? Eu estou com a revista, ok? Então olha só, ele vai dizer o seguinte: entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Por que é uma fonte de consolo? Porque, como já falamos aqui inicialmente, às vezes existem pessoas que têm muitos relacionamentos quebrados com seus pais, né? Ou já nunca tiveram relacionamentos com seus pais, né? Enfim. Então, ou seja, por que é um consolo? Porque nós podemos ter o que não tivemos no nosso Pai terreno, no nosso Pai celestial. Da mesma maneira que ele cuidou do seu Filho amado Jesus Cristo, nós também fizemos filho e ele pode cuidar de nós. Ele pode nos tratar da mesma maneira e nos trata da mesma maneira, ok? Então, olha só, isso é um consolo, né? Se o nosso Pai terreno nos abandonou, Deus Pai, né, Todo-Poderoso, jamais nos abandonará. Se o nosso Pai terreno não pôde prover o alimento, nosso Pai Celestial pode prover o alimento. Se o nosso Pai terreno não pôde nos proteger, o nosso Pai Celestial pode nos proteger e vai nos proteger. Então, nós precisamos ter esse entendimento, tá? O segundo ponto, paternidade eterna do Pai. Entendendo uma coisa, nós definimos aqui o Pai. Agora, essa paternidade do Pai, essa paternidade eterna do Pai, é que o seguinte: todo esse cuidado, só para a gente adiantar, todo esse cuidado, toda essa proteção, toda essa provisão, todo esse zelo é eterno, eterno. O Pai é eterno, o Pai trabalha o atributo aqui o ponto está trabalhando o atributo da eternidade no Pai, ok? Aí ele vai dizer o seguinte: a paternidade de Deus não tem início de tempo, ou no início no tempo. Ou seja, ela é atemporal, ela é de eternidade a eternidade. Então, o Pai é o Pai eterno. Você está entendendo isso aqui? O Pai é o Pai eterno. O Pai, ele para sempre será bondoso, para sempre será provedor, para sempre será cuidador, para sempre nos amará. Olha que coisa maravilhosa. Para sempre cuidará de nós, para sempre estará conosco. Olha que coisa maravilhosa. O Pai é eterno. Nós precisamos ter esse entendimento aqui, esse atributo eterno, ele traz, por isso que fala do consolo ali antigamente, esse é um consolo muito grande. O Pai que nós temos agora, que nós somos filhos de Deus, é um Pai que nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Então olha só, antes que o mundo existisse, ele já era o Deus Pai. Ele já é o Deus Pai. De eternidade a eternidade, ele é o Deus Pai. Então, olha só, o relacionamento entre pai e filho é anterior à criação. Aí ele fala das questões, né, do pai e do filho dentro da trindade. Porque é um modelo relacional. Da mesma maneira que o pai se relaciona com o filho, Jesus Cristo, ele se relaciona conosco, certo? Então, é um modelo relacional. Jesus, ele fazia a vontade do Pai, o Pai supria todas as coisas, o próprio Jesus falava: o Pai é bom, né? Então nós precisamos entender isso aqui. O próprio Jesus citou lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, vai assim: quem pode um pai, mesmo que seja ruim, né? Um filho pedindo a ele pão, ele dá pedra, né?
quem dirá o vosso Pai Celestial? Quem dirá o vosso Pai Celestial? Então, são essas questões que a gente precisa ter em mente, que o nosso Pai é eterno. E juntamente com essa eternidade, vem os outros atributos e as outras características. Sua bondade, sua justiça, sua provisão, seu amor, ok? Nós precisamos enfatizar isso aqui. Vamos lá. O terceiro ponto, o Pai gerou o Filho. Aqui é interessante a gente analisar, porque aqui o Filho, se tratando de Jesus Cristo, foi gerado, não criado. Olha só, existem doutrinas, né? Não posso citar nomes de religiões aqui, né? Mas existem doutrinas de religiões, ou seitas, como você quiser falar, que defendem que Jesus Cristo é uma criação, ok? Ele é uma criação e que Satanás ficou com orgulho e soberba porque na verdade não escolheu ele, escolheu Jesus Cristo, ok? Isso é uma mentira. Porque aqui, mais uma vez, nós falamos na lição 3, se eu não me engano, sobre o que significa unigênito. A Bíblia é clara em dizer que a própria inspiração da palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho unigênito, ou seja, o único da mesma essência divina, não tem outro. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai falar que quem ele chamou, jamais ele chamou os anjos de filho. Jamais ele chamou alguma criação dele de filho. Então, ou seja, Jesus não é uma criação. Jesus é o próprio Deus. O Cristo é o próprio Deus. Encarnado, né? Já falamos dessas questões de encarnação. Porém, aqui ele foi gerado, não criado. Ok? Criado é uma outra coisa. Gerado de si mesmo é uma outra coisa também. Ok? Então aqui o Pai gerou o Filho, mas gerou da mesma essência. Gerou da mesma essência. Ele não criou como criou um homem, criou a ave, criou os anjos. Negativo. Jesus Cristo não é uma criação. Jesus Cristo é Deus. Ok? É Deus. A gente precisa entender isso aqui. Tá? Olha só, o que é a lição que o comentarista vai dizer? A geração do Filho não implica criação. Como nós falamos, ele sempre existiu com o Pai, ele sempre esteve com o Pai, com a mesma essência. De eternidade a eternidade, ele tem a mesma essência. Ele não é criado, ele é o próprio Deus, tá bom? A gente precisa sempre entender isso, enfatizar. Olha só, Tiago 1,18, vamos lá, Tiago 1,18, vamos dar uma olhada aqui, né? Tiago 1,18, deixa eu procurar aqui. Tiago 1,18, vamos ver o que o texto diz. Esse texto está dentro da lição. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Presta atenção. O texto está falando, ele nos gerou. Nós já somos criados. Olha só, nós já somos criados. Ele nos gerou. Nós existimos porque Deus nos criou. Ok? Agora, ele não falou assim, agora eu vou lá e crio de novo. Não, agora eu gero você. Então, ou seja, ele está falando de algo que já existe. Como Deus é autoexistente, ele não criou ele mesmo. Você está entendendo? Deus é autoexistente. Por isso que fala que a Trindade é um mistério, tá? Isso aqui você precisa crer por fé, tá? Ele é autoexistente, ele não se criou, ok? Mas ele foi gerado. Porque ele já existia de eternidade a eternidade, ele é autoexistente, ok? Nós não somos autoexistentes, Deus é autoexistente, ok? Ele existe, e ponto final. Então, olha só para a gente poder entender aqui, temos aqui, ó, Salmo 2,7, o próprio Deus vai falar que, pelo seu decreto, ele gerou e hoje te chamo de filho, né? E aí, o comentarista termina aqui dizendo, o filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Olha que coisa. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. É o que nós estamos comentando aqui. Isso aqui é bom. Por que chega pontos assim, antes, mas a gente está falando isso, falou isso na lição passada e tal? Sim, é para sempre pontuar essas questões. Por quê? Porque são questões sempre passivas de heresias, tá? Então é sempre bom estar relembrando, anotando os textos, para não se esquecer. É uma forma didática, né? Vamos lá para o nosso ponto 4. Né? Eu tinha falado que era 3 pontos, mas é o 4. O Pai nos concede o Espírito. Olha que coisa interessante.
Por que o Pai nos concede o Espírito? O Filho, ele revela o Pai, o Filho mostra o relacionamento com o Pai, o Filho, ele mostra quem é o Pai, né? Ele mostra como se relacionar com o Pai, como o Pai se relaciona conosco, como se tornar filho, né? Lembra lá de João 1, 12, 13? Veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eles o rejeitaram, pois, né, tanto quantos o receberam, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então olha só, quem recebeu Jesus, quem creu em Jesus, quem vive com Jesus, é filho de Deus. Mas Jesus mostrou como se relacionar com o Pai. Aí nós temos o seguinte, Romanos 8, 16, nós conhecemos bem, mas nós vamos fazer a leitura aqui. Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. Se você for pegar no 15, fica até melhor para você ler. Ó, vamos pegar o 15 e 16 aqui, ó. 15, 16 e 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse Abba aqui é paizinho, ok? O papai, tá ok? Olha só, 16. O Espírito mesmo testifica, ele testemunha, ele traz veracidade, ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que o Espírito é enviado? Para que o Espírito testifique isso em nós, para que tenhamos a certeza de que somos filhos de Deus, ok? Então olha só, o Pai nos concede o Espírito para trazer essa certeza. Aí existem pessoas que vão perguntar o seguinte, mas como que eu sei que tem certeza da salvação? O Espírito te dá essa certeza. Quem te dá certeza da salvação é o Espírito. Porque se você é filho, logo você está salvo. Logo você é salvo. Porque você é filho de Deus, você pertence à família de Deus. Olha só, versículo 17. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. O que é co-herdeiros de Cristo Jesus? Aquilo que foi outorgado ao Filho será dado a nós também. Não só aquilo que o Pai tem a nos oferecer, mas também aquilo que foi outorgado, aquilo que foi concedido ao Filho, nós também herdaremos. Ok? Olha só, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ok? Olha só, tem eu tenho filho, talvez você que está assistindo também tenha filhos, eu sempre falo isso, só para a gente poder ter esse momento aqui. Existe um ditado, eu ouvi isso de um pai muitos anos atrás, eu não tinha filho ainda, e depois que eu tive filhos, aí eu entendi, né, o que significava. Ele falou assim, o amigo do meu filho é meu amigo. Imagina você ser amigo de Jesus, você é amigo de Deus. Certo? Agora, se você for inimigo do Filho de Deus, você imagina, você autodeclara inimigo de Deus, o inimigo do Pai. Mas se você é amigo do Filho, você é amigo de Deus. Mas na concepção bíblica, se você é amigo do Filho, você é filho do Pai. Essa é a concepção bíblica. Porque logo, se você é amigo do Filho, se você crê no Filho, se você vive o que o Filho disse, se você acredita piamente naquilo que o Filho disse que é verdade, você logo se torna filho de Deus. Ok? O Espírito de Deus está em você, está em nós e nos testifica e comunica em nós que somos filhos de Deus. Por isso, que o Espírito, por isso que o Pai concede o Espírito, para que a gente tenha essa certeza de filiação. Certeza de filiação, ok? Vamos para o ponto 2? Relacionamento, reconhecendo a paternidade do Pai. Temos aqui 3 pontos, tá? Dessa vez é 3 pontos. Temos 3 pontos. Primeiro, confessar Cristo como Filho. Acabamos de falar aqui no final, né? Olha o que a lição diz. A confissão de Jesus, né, de que Jesus é o Filho de Deus, é um ato central da fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 15. Ou seja, para que eu me torne filho, eu tenho que crer no Filho. Para que eu seja filho de Deus, eu tenho que crer no Filho de Deus. Eu tenho que reconhecê-lo como Filho de Deus, como próprio Deus, como enviado de Deus, como Salvador vindo de Deus.
ok? Então olha só, isso aqui, confessar Jesus, quando nós vemos aqui Romanos 10, olha só, Romanos 10, para mim esse texto é o texto que, né, é o texto de bater martelo aqui. Romanos 10, 9 e 10, ó, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, lembra da palavra Senhor, Adonai, como Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que coisa magnífica. Aqui ele está falando confessar Cristo como filho. Nós precisamos, para que sejamos filhos e sejamos salvos, precisamos confessar Jesus como filho, tá ok? E aí ele diz, ó, essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele diz isso embasado em 1 Coríntios 12, vamos ler 1 Coríntios 12. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 3. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém, por dizer Jesus é o Senhor, e ninguém pode dizer se Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, não é dizer Jesus da boca para fora, é dizer Jesus é o Senhor, porque na verdade você já creu em seu coração primeiro. O texto bíblico aqui, ele vai dizer justamente isso, você creu em seu coração, e agora você confessa, você professa essa fé. Então, ou seja, ninguém vai dizer Jesus é Senhor da boca para fora, né? Pode me dizer da boca para fora, agora do coração, né? De todo o sentimento, de toda a alma, de todo o ser, só pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito de Deus pode te convencer, pode te fazer entender que Jesus é o Senhor. E quando nós entendemos que Jesus é o Senhor, estamos salvos, e se estamos salvos em Cristo, logo somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Tá bom? Então olha só, ponto. Aí ele continua aqui, ó. Negar o filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Olha só, 1 João 2,23, vamos lá. Negar o acesso ao Pai, vamos ver. 1 João 2,26. 2,26. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Isso mesmo, é 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem também o pai. Olha só que coisa. Quem nega o filho não tem o pai, mas quem confessa o filho tem o pai. Ponto final. A Bíblia é muito afirmativa, irmãos. A Bíblia é afirmativa. Esse é o princípio de Deus. Se você confessa o filho, você tem um pai. Se você não confessa o filho, você não tem o pai. E ponto final, tá bom? Batemos o martelo aqui. Ponto 2. A perfeição do amor do pai. Aqui nós vamos entender aqui a seguinte questão. Eu não estou lendo a revista toda, estou pegando pontos da revista, tá? Olha só. O amor do pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu filho. João 3,16. Nós conhecemos muito bem esse texto bíblico. Deus amou o mundo de uma tal maneira. E de que tal maneira Deus amou o mundo? Enviando o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. E se eu não pereço, logo eu tenho vida eterna. Então olha só, nós podemos perceber aqui que o amor de Deus é sacrificial. Ele envia o seu Filho para poder morrer na cruz do Calvário por nós. Esse amor nos adotou. O amor de Deus nos adotou, ok? Olha só, nós temos aqui, ó, esse amor é inquebrável. Isso aqui é profundo. O amor de Deus é inquebrável. Jamais pode ser quebrado, jamais pode ser tirado. Anderson, onde está essa base bíblica? Romanos 8, 38 e 39. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Nada. Então, olha só, esse amor é pessoal. Aqui que eu entro naquela questão que eu falei no início. Ok? Deus, ele trabalha a sua padronização na questão de princípios? Sim, o princípio de Deus é padrão. Ele serve para todo mundo. Agora, Deus também ama peculiarmente. Ele trata cada um dentro do seu problema. O Anderson, mas no mundo tem não sei quantos bilhões de pessoas. Deus conhece cada uma dessas bilhões de pessoas.
Deus sabe cada um dos seus pensamentos, Deus sabe cada um dos seus sofrimentos, Deus sabe cada uma das suas causas, Deus sabe perfeitamente. Perfeitamente. Então ele trata cada filho de maneira pessoal, peculiar, ok? Nós temos isso aqui, ó, João 16, 27, o próprio comentarista coloca aqui, ó. Então olha só, para terminar, assim o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nós só temos essa nova vida e somos chamados de filhos porque Deus nos amou dessa maneira, tá bom? Ponto 3, as bênçãos da filiação divina. Quais seriam essas bênçãos? Se tudo que eu falei aqui não for bênção, né? É bênção, mas existem bênçãos. Tudo que eu falei aqui são atributos, certezas, confirmações, mas existem muito mais bênçãos sobre a questão da paternidade de Deus. E o comentarista coloca aqui, ó, essa confiança, olha só a bênção da confiança. Essa confiança estabelece a segurança é uma bênção, da nossa condição como filhos de Deus. Ser filho é uma bênção, né? Ser filho é uma bênção. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno. A bênção da filiação está na condição de que Deus nos amou a ponto de nos livrar da condenação eterna. Agora nós não vamos mais ao inferno, agora nós vamos morar na casa do Pai. Jesus não disse isso em João 14, né? Olha só, ele continua. Né? Ele fala que nós somos o filho livre, amado e aceito em Cristo. Filho livre, amado e aceito em Cristo. Livre, amado e aceito em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que bênção maravilhosa. Somos livres em Cristo Jesus e fazemos a vontade de Deus, né? Somos amados por Deus em Cristo Jesus. Somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Deus nos aceita. Oh, meu irmão, que maravilha. Romanos 8,15, nós falamos aqui sobre que o Espírito que foi nos dado não é espírito de temor, de escravidão, mas o espírito de adoção. Somos filhos e clamamos Abba, Pai. Oh, glória. Olha só, e ele continua, o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Não tem, irmãos, aqui que entra a questão da certeza da salvação. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo testifica em você, eu sou filho. A gente precisa ter esse relacionamento com o Pai. É por isso que eu falei isso no início, isso é muito sério. Muito sério. Tem muita gente que não tem certeza de salvação porque, na verdade, ela não consegue ter um relacionamento com Deus Pai. Ela começa a comparar o que o pai dela fez com ela nessa vida e acha que Deus fará a mesma coisa. Acha que Deus é um pai, como o pai dela era rigoroso, bravo, espancador, né? Fazia um monte de coisa. Associa as mesmas mazelas do seu pai terreno ao pai celestial. E aí tem a barreira de se relacionar com o pai. E aí, quando se tem essa barreira, você não consegue viver a testificação do Espírito de Deus em você para que você seja chamado de filho e que você chame Deus de pai. E aí, meu irmão, você fica com essa dúvida, né? Você fica com esse travamento. Será que Deus me ama? Será que eu sou filho? Aí fica esse monte de perguntas. O Espírito está com você, meu irmão. Se você creu em Cristo Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, se você está vivendo uma vida com Jesus, você é filho de Deus. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Subjugue sua alma no Espírito. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Deus está contigo, Deus está com você. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Isso é sério. Muita gente com crise. Por isso que Satanás ataca as famílias, para poder haver crises de paternidade. Eu não vou trazer aqui dados científicos, né? Eu já trouxe isso em vários outros momentos de palestra, mas existem dados científicos que vão dizer, que vão comprovar, dados psicológicos, né, psicanalísticos, que vão comprovar que os filhos, eles desenvolvem menos, eles conseguem alcançar menos os seus sonhos, os seus projetos e objetivos na vida, quando eles são rejeitados pelo pai, quando eles não são amados pelo... Não estou falando de mãe, não, eu estou falando de pai. Porque a figura do pai é uma figura tão importante
tão importante. E às vezes a gente tem essa cultura, na nossa cultura, de que não é a mãe que ama mais. Não, é a mãe, a mãe, a mãe. A mãe tem o seu papel, o pai tem o seu também. Porque se o pai não tivesse, Deus não teria feito pai e mãe. Não é verdade? A Bíblia, quando fala na Bíblia, ele fala de honrar não é só mãe, ele fala de honrar pai e mãe. Se fosse só mãe, se fosse só a mãe que é para honrar, ele falaria para honrar só a mãe. Mas é para honrar pai e mãe. O pai tem uma influência enorme na vida de um filho. Então, muitos, às vezes, não conseguem romper questões emocionais, relacionais, financeiras, projetos, almejos, objetivos, porque ele tem um travamento lá no passado com seus pais, ou com seu pai, entende? E aí esse travamento faz com que muitos percam identidade, percam motivação, entende? Não seja um exemplo. Irmãos, eu falo isso com toda propriedade, quem conhece minha história sabe disso, né? Eu tenho um pai que eu cuido dele em casa e meu pai me abandonou há muito tempo atrás, né? Então hoje eu cuido do meu pai, deu AVC e tal, mas na verdade eu sofri com isso para romper com essa questão de paternidade. Ok? Mais à frente, né, quando der, a gente tá trabalhando esse ano, mas eu vou colocar questões sobre paternidade aqui no canal. Mas isso aí precisa ser rompido. Isso precisa ser rompido, porque senão você nunca vai conseguir viver e sentir a certeza da salvação, entender a certeza da salvação, ter a certeza da salvação no seu ser. Porque se você não tiver Deus como pai, não estiver se relacionando com Deus como seu pai, vai ficar difícil você entender a salvação. Porque é o Pai, o próprio Espírito testifica que o Pai é o Pai, nós somos filhos do Pai. E que o Pai nos ama. E que o Pai, ele nos abraça. Entende? Às vezes a gente vê esses evangelhos que é pregado aí, esse monte de peso que o pessoal coloca sobre as costas dos outros, e aí a gente acha, né, que o Pai é igual à religião. Não tem nada a ver isso, não. O pai é igual ao filho pródigo, a questão do filho pródigo. O filho errou, o filho tá todo danado da vida, mas o pai tá lá esperando o filho. Entende? O pai tá lá esperando o filho. Se o filho se arrepender verdadeiramente e quiser voltar pro pai, pode voltar que Deus vai estar sempre de braços abertos. A mesma coisa com você. Errou, caiu, né, e tal, volta pro pai, arrepende-se pro pai, o pai vai te abraçar. Ele jamais vai desperdiçar ou jogar alguém fora. Esse é o pai. Às vezes você vivenciou uma questão na sua casa que o pai te colocou para fora de casa, não quer você mais em casa, o pai te expulsou. O nosso Pai Celestial não. Se nós erramos e queremos voltar para a presença do Pai, Ele nos aceita. Isso é bíblico. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Então a gente precisa ter isso. Tem muita gente que está morrendo, perecendo, porque não entende isso. Tá? Não entende. E é um princípio de salvação, tá? É um princípio de salvação. Mas vamos lá. Vamos para o nosso tópico 3, último tópico. A experiência do amor do Pai. Como eu já estou falando da experiência do amor do Pai aqui, né? Mas vamos para os tópicos, né? Olha só, o amor é aperfeiçoado no crente, o ponto 1. Como que o amor é aperfeiçoado no crente? Se a gente for entender aqui, olha só, o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo, ok? O comentarista também ele vai falar o seguinte: essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Como que o amor nos aperfeiçoa? Quando nós entendemos que o Pai nos amou tão grandemente que enviou o seu Filho, logo esse amor, que não é amor nosso, é um amor que o Espírito Santo gera, por isso que o Pai concede o Espírito Santo para nós, para que esse amor seja desenvolvido, certo? Esse amor sendo desenvolvido, esse amor trabalhando em nós, nós conseguimos amar os nossos parentes, nós conseguimos amar os nossos irmãos. Eu estou falando só de igreja, não. Tem gente dentro da família que precisa ser amado. E é difícil. E detalhe, o perdão genuíno vem com base no amor. Você só consegue perdoar alguém genuinamente se o Espírito de Deus aperfeiçoar o amor de Deus em você, em nós. Então, olha só, é necessário esse aperfeiçoamento de amor. Por que, Anderson? Porque, na verdade, nós não merecíamos ser amados. Deus nos amou, mesmo nós ainda entregues aos nossos delitos, aos nossos pecados, aos nossos desejos. Nós não merecíamos ser amados. Deus nos amou. E aí, esse aperfeiçoamento de amor é para quê? Para que a gente tenha a mesma atitude de Deus.
para que isso seja aperfeiçoado em nós. Amemos. Lembra Jesus lá falando em Mateus capítulo 5, versículo 43, se eu não me engano? Vocês ouviram assim: ame os que vos amam e odeie os que vos odeiem. Mas eu vos digo: amai os que vos perseguem, amai os que vos odeiam, interceda, falem bem daqueles que vos perseguem, que maldizem vocês. Olha para você ver que dificuldade. Uma vez eu vi um obreiro falando assim: mas isso é impossível. Quando estava falando dessa lição, né, desse capítulo, falar: mas isso é impossível. Foi impossível para nós. Mas se o Espírito Santo estiver em nós, é possível. Lógico que é possível, porque o amor dele está em nós, foi derramado em nós, tá? Vamos para o ponto 2. O amor é a marca dos filhos de Deus. Ou seja, somos filhos, somos. Ah, somos filhos do Pai, entendi, sim. Se você é filho do Pai, se eu sou filho do Pai, o amor tem que estar em nosso coração. O amor, mas antes eu não... Olha, tá sendo desenvolvido, o Espírito Santo tá me quebrando, tá me quebrantando, tá trabalhando em mim. Sim, irmão, tá trabalhando em todo mundo. Eu não estou falando que a gente que tem um amor, a gente é perfeito. A gente vai, sair amando todo mundo e tá tudo certo. Não, a gente tem dificuldades. Por isso que Deus permite certas ocasiões em nossa vida para que esse amor seja lapidado, para que a gente tenha desenvolvimento desse amor. Entende? Então, ou seja, o amor é a marca dos filhos de Deus. Nós precisamos entender que hoje a igreja brasileira, eu vou falar da igreja brasileira, hoje a igreja brasileira, vamos analisar, está amando almas, está amando gente, porque amar coisas é uma coisa, né? Jesus até disse desse amar coisas, está preocupado com coisas, Mateus capítulo 6, né? Não andeis preocupados em ajuntar tesouro na terra, mas ajunte no céu, né? Ele vai falar das coisas, cuidadosos com essas questões. Então olha só, a igreja brasileira, ou a igreja no mundo, a identidade da igreja é o amor. Amor pelo quê? Amor pelas viúvas, amor pelos órfãos, amor pelos perdidos, amor pelas almas, amor por elas, amor por pessoas. Deus, quando ele enviou seu filho ao mundo, ele amou as pessoas. Ele não amou o templo construído em Jerusalém. Ele não amou as estruturas do mundo grego. Ele não amou as estradas e o poderio bélico do Império Romano. Ele amou as pessoas. São as pessoas o alvo do amor de Deus. E são as pessoas o alvo do amor de Deus transmitido à igreja para que a igreja ame. Nós somos a igreja, nós devemos amar pessoas. Nós devemos transmitir esse amor às pessoas. E através desse amor o evangelho será apresentado às pessoas. E o evangelho sendo apresentado a essas pessoas serão transformadas. Olha que maravilha. O amor é a marca dos filhos. O amor é a marca dos filhos. Terceiro ponto e último. Fomos amados primeiro. Irmãos de Deus, olha só, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa magnífica. Ele nos amou primeiro. Romanos 3,12 vai dizer que, tendo nós nos afastado dele, nos tornamos inúteis. Oh, meu Deus, tornamos inúteis, irmãos. Como que Deus ama inútil? Como que Deus ama quem se afastou dele? Como que Deus ama quem pecou contra ele? Deus é santo, perfeito, imutável, eterno, maravilhoso. Como nós pecamos contra Deus e Deus nos ama primeiro. Olha que coisa magnífica. Ele nos amou primeiro. Então a marca desse amor, na verdade, esse relacionamento com a paternidade de Deus está baseada no amor. Em amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. É o primeiro e maior mandamento, né? Então olha só, indica que a salvação, a fé, a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. A salvação veio porque ele nos amou primeiro, a fé veio porque ele nos amou primeiro, a capacidade que nós temos de amar veio porque ele nos amou primeiro. Ou seja, mais uma vez voltando lá no ponto da lição 2 e no ponto 1, no tópico 1, que nós falamos do Deus Pai como fonte. Ele é a fonte da salvação, ele é a fonte da fé, ele é a fonte do amor. Olha que coisa maravilhosa.
Ele é a fonte de tudo, né? Mas aqui o tópico está falando disso, tá bom? Meus irmãos, a nossa conclusão é o seguinte. Peguei um pedacinho da conclusão aqui que mais resume. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. Nós confessamos a Cristo, amamos Ele porque Ele nos amou primeiro e somos conduzidos pelo Espírito Santo a viver em obediência e comunhão, a obedecer o mandamento do amor de Deus, ok? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua aula, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.